Meu convidado hoje aqui é o secretário estadual de Saúde, Ricardo Lagreca. Bom dia, secretário. Bom dia, Diógenes. Hoje começa, de certa forma, oficialmente, o processo de regionalização da saúde. Um evento que vai acontecer na Escola de Governo. Explica para a gente que processo é esse. Diógenes, isso é um evento extremamente importante, porque ele está assim, se a gente fizer uma questão de tempo, ele está no meio do tempo. Nós iniciamos o governo há cerca de 9 meses atrás, a saúde, colocando a saúde exatamente como o governador solicitou, a meta dele da maior importância, e nós vislumbramos que uma medida que seria mais duradoura, no sentido de resolver, ou pelo menos melhorar muito, acentuadamente, toda essa questão de superlotação dos hospitais, aqui da capital, de Natal, do Hospital Valfrido Gugel, do Deoclésio, do Santa Catarina também, e lá em Mossoró, do Tarcísio Maia, o de Pau dos Ferros também, teria que existir uma medida que fosse uma medida mais estruturante, uma coisa mais central. Essa medida, ela já existe, a regionalização, ela é mais antiga até do que o SUS. Mas para executá-la, sempre há situações que vão postergando ou que não há facilitação para que ela aconteça de fato. O que é isso? Regionalização significa empoderar as regiões, que no caso nosso, no Rio Grande do Norte, nós temos o estado dividido em 8 regiões de saúde, mas que essas regiões de saúde tenham condições realmente de fixar os usuários, fixar as pessoas, fixar o cidadão, para que ele não venha para se dirigir à procura de uma assistência em qualquer nível de atenção nas capitais, como já salientei. Quer dizer, reduzindo inclusive aqui todo mundo já conhece popularmente de ambulancioterapia, né? A ambulancioterapia, ela é o transporte, é o instrumento de transporte de uma região que não está conseguindo resolver a sua situação de assistência, para que vá para a capital. E aí termina exatamente ela veiculando todos os pacientes para fazer o fato que é um fenômeno chamado de superlotação nos hospitais. Então, essa ideia, ela foi tomada como um plano central, e aí passamos exatamente esse tempo de 8 meses, aproximadamente, e não só maturando, mas também já realizando essa parte, a parte analítica dela nas próprias regiões. E aí tem uma importância muito grande, que ao invés dela vir de cima para baixo, a secretaria aqui decidir tal hospital, tal região deve ser assim ou assado. Não, as regiões, elas próprias, ficaram definidas como é que elas devem ser, às custas da sua própria vocação, da sua própria economia, da sua própria epidemiologia, etc. Então, ao longo desse tempo, as comissões intergestores regionais foram se reunindo e foram gerando documentos, pactuações, que gerou até no último chamado de carta de intenção, que eles já assinaram e que falta agora a Secretaria assinar, que será realizado isso hoje. Ou seja, na verdade, trata-se de uma reestruturação, de uma regionalização que já existe historicamente. Já existe há muito tempo. Claro, ela já existe, né? A gente não está fazendo nada de novo. Nós estamos e cada vez mais que ela vai aprimorando. Aprimorando. Inclusive, é uma questão do próprio SUS, não é só nosso. Recentemente, desde 2011, o SUS lançou um contrato organizativo chamado COAP. Nada mais é do que isso, não é? Ele é um contrato assinado entre todos esses entes para que se organize as regiões. Sem isso, de hoje, não haverá saúde robusta em nenhum sentido. O seu antecessor do cargo, se não me engano, Luiz Roberto Fonseca, falava muito em desativar alguns hospitais, de reestruturar esses hospitais, e aí eu lhe pergunto, são 8 regionais, o que é que está previsto? Quer dizer, tudo que existe hoje vai continuar funcionando? Qual é o tamanho hoje dessa rede estadual? Isso vem ao encontro do que eu lhe falei agora, há pouco. Significa o quê? Que ela está sendo feita, essa organização, de baixo para cima. Então, as regiões vão decidir e vão saber se aquele hospital ele deve continuar ou não. Isso está em estudo. Tá, lá já está sendo colocado. E aí, para ele continuar, ele tem que ser melhorado. Tem que existir investimento. E aí vem a questão do fundo de saúde, que nós estamos perseguindo que ele seja atendido, que seja feito
Os parlamentares que nós conversamos, eles sempre sinalizam no sentido favorável. Mas precisa, na verdade, nós fazermos isso. O que significa isso? As emendas parlamentares dos nossos deputados estaduais, elas se concentrarem nesse fundo. E aí, o que é pouquinho torna-se maior, e tornando-se maior, nós temos condições de fazer até a própria regionalização de uma forma mais fácil. Qual a estimativa do governo para a criação desse fundo? Se fosse ocorrer no próximo ano, à vista do orçamento, a proposta orçamentária que foi apresentada, qual seria a expectativa, secretário? Nós achamos que é importante que cada deputado coloque a emenda da saúde para esse fundo dele. Né? Ao invés de ele utilizar a emenda da saúde para uma outra finalidade, ele se dirigiria para esse fundo. E aí o governo, ele vai trabalhar para que isso não seja contingenciado. Porque sendo contingenciado, foi criado o fundo, mas o que resolveu? Né? Agora o senhor sabe que o parlamentar colocar a emenda dele no fundo e deixar para o governo decidir, você está transferindo poder. Claro. Esse apelo vai ser só para os deputados do governo? Não, essa são para todos os deputados, porque ele não se pode perder de vista isso que você está dizendo. Isto é, o fundo ele é criado, mas ele será aplicado nas regiões de cada um dos parlamentares, com o nome dele. O senhor tem ideia, por exemplo, do volume de emendas este ano, que estão pulverizadas hoje, que não estão concentradas? O senhor tem ideia hoje? É por isso que eu estou insistindo nessa questão do número, para a gente ter uma ideia do tamanho desse fundo, desse esforço. Bom, hoje, emendas nesse ano de 2015, que foi de 14, são 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. Dizer, a princípio, quer dizer, teríamos aí em torno de 10, 12 milhões aí de previsão. Nós pensamos mais, 11 que foram descontingenciadas, né? Mas o total foi bem maior. Então, nós queremos 24 milhões de reais. Né? Contar com esse... É mais ou menos isso. Metade de uma emenda de um deputado, ela ser dirigida para a saúde. Aí eu lhe pergunto, esse processo de reestruturação da regionalização da saúde no Rio Grande do Norte depende desse fundo ou há recursos para desencadear esse processo? Não depende do fundo. Ele vai viver normalmente como vive hoje. Só que esse dinheiro ele fica pulverizado, ele precisa ficar mais concentrado. Né? Porque para você dar condição a que o doente se fixe na sua própria região, por exemplo, a mulher que tem uma gestação de alto risco, ao invés dela vir para cá, para Natal, para a maternidade de Januário Circo, para a maternidade de Santa Catarina, ela possa ficar em Santa Cruz, por exemplo. Mas para isso tem que ter a equipe completa. Tem que ter estrutura. Tem que ter a estrutura, mas particularmente a equipe completa. E nós precisamos de dinheiro para contratar esse pessoal. Para contratar esse pessoal, então, uma espécie de consórcio, os municípios que estão naquela região, eles se consociam e pagam a contratação daquele pessoal. E aí esse hospital ele fica empoderado, ele fica em condição para que atenda essa mulher de gestação de alto risco, que ela não precise migrar, peregrinar para outras regiões. À luz do que foi levantado agora, as informações que o senhor tem, qual é a regional que está mais complicada e que precisa realmente que esse processo de regionalização funcione? Acho que é a terceira, né? A terceira região, João Câmara, tem um vazio assistencial significativo, né? Em todos os níveis de atenção, e que precisa realmente ser concentrado um esforço maior lá. A quinta região vem indo muito bem. Qual é a quinta? Trairi. O Trairi, Potengi, né? Potengi. Ele vem indo muito bem com Santa Cruz, com São Paulo do Potengi. Né? A região metropolitana já é uma região que já... Tem uma demanda maior, né? Não tem uma demanda maior, mas ela já tem mais condições, naturalmente, por isso que migram para ela, não é? Inclui-se nesse caso o Natal. Mas a região de João Câmara realmente uma região que a gente tem que olhar. Eu perguntei a pior, a melhor. A metropolitana, que termina recebendo todo esse pessoal. Como é que está Mossoró? Mossoró está bem. Mossoró é uma região que é a segunda região, é uma região fundamental para todo o sistema, para todo o estado. Mossoró é importante em todos os sentidos, mas na saúde também. Né? E nós temos um hospital que vai muito bem, que é o Hospital Tarcísio Maia. Temos planos para fazer algumas modificações nos outros hospitais lá. Né? Há uma emenda do deputado Souza Neto para melhorar mais ainda esse hospital Tarcísio Maia, cerca de R$1.800.000. Portanto, considero que Mossoró, ele, proporcional à sua importância, vem sendo atendido. Caicó.
Eu estou perguntando assim, Não, porque claro, temos ouvintes nessas importante. regiões e as pessoas gostam de... Não, Caicó também, não é? A região do Siridó, Caicó nós temos o hospital regional, que é uma possibilidade concreta de ele ser federalizado. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte assumir a gestão, através de um contrato de gestão desse hospital do Caicó, para fazer a escola de medicina, e aí no bojo disso vem toda a assistência muito boa. É isso aí. Então, hoje, às 9 horas, daqui a pouquinho, o secretário vai sair daqui da entrevista direto para a Escola de Governo, onde vai ser lançado oficialmente o processo de regionalização da saúde, nesse momento de reestruturação, secretário. Secretário, aproveitando, o senhor falou em criação do Fundo da Saúde, como é que está essa história da CPMF, essa expectativa em torno da CPMF? Vai sobrar alguma coisa para a saúde aqui no Rio Grande do Norte? Qual a expectativa do senhor? A expectativa é que tem que sobrar mesmo, né? Porque nós temos questão orçamentária muito séria nas três esferas de governo, na esfera da União, do Estado e do município, é evidente, e isso é claro para todo mundo. Passamos uma situação de muita incerteza de todos os sentidos, não é? E a União já sinalizou uma diminuição orçamentária importante para o ano 2016. Imagina que dezembro e novembro de 2016 há uma expectativa de diminuição acentuada do financiamento da média e da alta complexidade, mas também pegando um pouco até da atenção básica, da farmácia popular, etc. Isso já foi cortado, inclusive. Já, no orçamento, no né? Orçamento. Isso. Então, o que é necessário? É que, primeiro, que haja uma modificação dessa verba para a saúde através de uma emenda que nós estamos lutando, que é a emenda 01 de 2015, onde ela mais ou menos atende a uma luta muito grande anterior, que seria 10% da receita bruta da União. Ela termina em vários anos atendendo a isso, mas para isso precisa de uma fonte de receita, né? E a fonte é a CPMF, é uma delas é a CPMF. Portanto, estamos aí lutando para que não só a CPMF em nível nacional, mas aqui o ICMS também seja atendido. O governador Robson, em várias ocasiões, tem falado em cortes, em ajustes, em segurando os gastos do governo, mas como estão os gastos com a saúde aqui no Estado, diante dessas incertezas financeiras aqui do Estado? Olha, o governador realmente tem a meta da saúde como uma das metas mais importantes do seu governo, não tem a menor dúvida. Mas a saúde ela não pode se descolar totalmente de todas as dificuldades financeiras que o Estado está passando. Ele arrecada menos no Fundo de Participação do Estado, arrecada menos no ICMS. Acaba afetando também os Não compromissos. tem dúvida. E termina que nós fiquemos numa situação de mais arroxo também, que meça mais as coisas para poder atender as nossas solicitações e os nossos compromissos, que são muito grandes. Por exemplo, não pode deixar de abastecer bem os hospitais. Então, tem que ter melhorou o abastecimento. Tem que estar mais regular. Foi assunto da nossa entrevista aqui da última vez, né? Está mais regular, mas a gente muito atento, porque além do processo financeiro, é um processo burocrático que é muito travado. É uma coisa inenarrável como se trava um processo. Desesperador. Desesperador. E aí existem outras propostas nossas de modificações administrativas para que consiga-se afrouxar mais o caminho de uma licitação. O senhor avançou na qualidade do gasto? Não, a gente não tem nem tido tempo para fazer isso. A gente está gastando o que tem, não é? Que é pouco, né? Então não dá ainda para você estar definindo isso especificamente. Embora as nossas licitações sejam licitações que demonstram isso que você está perguntando. E quando eu pergunto isso, é mais aquele dinheiro que vai pelo ralo da saúde, que é histórico, né? Não. Isso a gente, em questão de licitação, nós temos feito boas licitações, há uma credibilidade bem maior, as pessoas também sabem onde estão pisando, então está... Dá para esperar o novo hospital de trauma, como há uma expectativa até de governos passados, como é que está essa história, sim, ou vai depender da melhoria do cenário econômico? Não, depende da melhoria do cenário econômico, sim, mas ele está colado a nós, né? São planos que eles têm metas que têm o mesmo nível de prioridade, temos que ter. Temos que ter. Como estamos planejando para que isso aconteça? O modelo já foi definido, PPP? Não foi definido. Esse modelo não. A gente está atrás dele. Buscando, né? É isso aí. E a situação do Valfredo, para encerrar? Como é que está o nosso principal hospital de atendimento de trauma do nosso estado? Bom, primeiro é que o hospital continua sempre sendo muito bom, né? O Hospital Valfredo é um hospital que eu sempre digo, e nunca é muito falar,
é um hospital emblemático aqui para o Estado, né? Em todo sentido, né? No sentido de atender a população, no sentido da sua qualidade. Quando eu pergunto isso, é mais aquele dinheiro que vai pelo ralo da saúde, que é histórico, né? Não. Isso a gente, em questão de licitação, nós temos feito boas licitações, há uma credibilidade bem maior, as pessoas também sabem onde estão pisando, então está... Dá para esperar o novo hospital de trauma, como a gente... Há uma expectativa até de governos passados. Como é que está essa história? Sim. Ou vai depender da melhoria do cenário econômico? Não, depende da melhoria do cenário econômico, sim. Mas ele está colado a nós, né? São planos que eles têm metas que têm a mesma nível de prioridade. Temos que ter. Temos que ter. Como estamos planejando para que isso aconteça? O modelo já foi definido? PPP? Não foi definido. Esse modelo não. A gente está atrás dele. Buscando, né? É isso aí. E a situação do Valfredo, para encerrar? Como é que está o nosso principal hospital de atendimento de trauma do nosso estado? Bom, primeiro é que o hospital continua sempre sendo muito bom, né? O Hospital Valfredo é um hospital que eu sempre digo, e nunca é muito falar, é um hospital emblemático aqui para o Estado, né? Em todo sentido, né? No sentido de atender a população, no sentido da sua qualidade e dos seus profissionais, de maneira em geral. Mas ele continua tendo sempre a superlotação. Muito demandado. Muito. Então, por conta desses fatos que já inicialmente nós conversamos aqui. Da própria regionalização. Então, é um processo que ele é intermitente. Ora, ele está melhor, não é? Como há cerca de... Ninguém pode esquecer que passamos 90 dias de greve, não é? A greve ela foi muito bem trabalhada, de todas as partes, da parte dos trabalhadores, da parte do governo. Entretanto, ela deixa algumas sequelas, ela deixa algumas consequências que têm que ser retomadas. Aí é um processo mais trabalhoso, é como se botar a primeira do carro para você ter que sair do ponto zero. Né? Mas do ponto de vista do abastecimento, da escala médica... Isso. Então, nós estamos retomando, e ele passou uma época, 3 meses atrás, muito bem, com os corredores esvaziados, né, bem abastecido, etc. Isso, depois ele novamente superlotou, e agora nós já estamos nesse processo que eu já falei, de recuperação, e ele já demonstra sinalizações de pouca superlotação. Mas isso não é um prego batido, ponta virada, porque a base do problema ainda ela continua. E é essa que a gente está buscando a partir de hoje com o lançamento da regionalização. É isso. Eu queria agradecer a presença sempre atenciosa do secretário estadual de saúde, o Dr. Ricardo Lagrec. Boa sorte, porque se for para melhorar a atenção à saúde do Estado, a gente espera que o processo de regionalização dê certo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Diógenes. É isso aí.